Bom dia, como vocês estão? Saudades de estar com essa turminha que eu gosto muito. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu sei que vocês sabem muito bem. Nós vamos falar hoje sobre o uso das redes sociais. Você sabe o que é rede social, não sabe? Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu quero orar por cada um de vocês, por todos que vão assistir essa aula, para que Deus possa ministrar no nosso coração, nas nossas mentes, e que possamos crescer muito mais na graça e no conhecimento. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã, venho à tua presença e coloco, Senhor, esta aula. Senhor, que o Senhor possa estar nos instruindo, possamos aprender de Ti, que o Senhor possa abençoar a cada aluno, a cada pai, a todos que estão assistindo esta aula. Senhor, também eu te agradeço pela vida da professora Suzane, que disponibilizou este conteúdo para que eu possa trabalhar com cada um dos nossos pré-adolescentes e das nossas crianças. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Bom, gente, é o seguinte, esse tema, ele já foi trabalhado na nossa igreja em 2016 e nós já estamos em 2021. E eu achei um tema muito atual. Então, a professora Suzane, da nossa Escola Bíblica Dominical, ela deu essa sugestão, porque ela trabalhou esse tema nesse ano de 2016. Já passaram o quê? 5 anos, né? E aí eu gostei muito. Então, hoje nós vamos trabalhar novamente e vamos nos atualizar, né? Porque cada dia que passa, a gente sabe que as coisas vão mudando. O nosso texto áureo de hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. Eu vou ler uma vez e depois nós vamos ler juntos, ok? E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1,17. Agora vocês vão ler junto comigo, vamos lá? E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, só cabe ao Pai nos julgar, né? Ele não faz acepção de pessoas, porque para ele todos nós somos iguais. Então, a gente tem que andar em temor, tendo cuidados, né? Durante todo esse tempo que a gente vai viver aqui na Terra. O texto que nós vamos embasar nossa aula de hoje encontra em Efésios, no capítulo 5, dos versículos 11 ao 17. Vou ler para vocês e vocês leem junto comigo também. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente vive, né? E aqui fala que mesmo que a gente faça alguma coisa em oculto, quem é que vê todas as coisas? Deus. Ele vê tudo, né? Tudo ele vê e ele nos conhece. Então, a gente tem que procurar andar
prudentemente, sabendo o que a gente está fazendo, não é? Então vamos continuar? Nós vamos falar um pouquinho sobre internet. O que é internet? Eu tenho certeza que vocês sabem o que é internet. Ela é uma ferramenta virtual? É uma coisa que a gente usa assim virtualmente? Ela é um perigo? Vai pensando aí nas minhas perguntas. Ela é uma necessidade? Ela tem malefícios? Ela faz mal? Pode-se navegar? Você pode navegar na internet? Ela tem benefícios, coisas boas? Pode-se comprar coisas por meio da internet? Ela traz riscos? Pode-se pesquisar? Ficar online? Tem ofertas? Falar com desconhecidos? Então vamos parar para analisar cada uma dessas perguntinhas. Então, será que a internet ela é boa, ela é ruim? Será que ela traz malefícios ou benefícios para a nossa vida? O que a gente pode fazer com a internet? Então, a aula de hoje é sobre isso. O que é a internet? A internet é uma rede de comunicação internacional que liga computadores através de linhas telefônicas, de conexões de escadas, hoje em dia da banda larga, né, por satélite, porque cada dia que passa evolui. Ela foi idealizada nos Estados Unidos na década de 1960 e engloba milhares de redes menores. Aqui, nesse estudo, fala em mais de 100 países, mas eu creio que já proliferou para o mundo todo, muitos países, bem mais. Ela é organizada na forma de uma malha. Então, é o seguinte, a internet ela é como se fosse uma rede. Imagina uma rede de pescadores, ou aquela que coloca assim na trave do gol, sabe? Então a internet é como se fosse uma rede, ela vai se espalhando assim e vai só aumentando. E aí todos que têm acesso podem navegar na internet. Em 1955, Bill Gates previu: não está longe o dia em que você poderá realizar negócios, estudar, explorar o mundo e suas culturas, assistir a um grande espetáculo, fazer amigos, frequentar mercados da vizinhança e mostrar fotos aparentes distantes sem sair de sua escrivaninha ou de sua poltrona. Então, olha, em 95, né, 1995, a gente está em 2021, já se passaram o quê? Quantos anos? Gente, vocês que são bons de matemática, me ajude aí. Então, 2005, 2015, 20 anos, então, 26 anos. Eu acho que é isso mesmo, gente. Já se passaram tudo isso. E olha o que Bill Gates previu. Ele já tinha previsto que por meio da internet a gente ia poder fazer muitas coisas, explorar o mundo, né? E hoje a gente sabe que a gente pode fazer muitas coisas mesmo por meio da internet. Rede social. Que espaço é esse? O que são as redes sociais? Vocês sabem me dizer? Vamos lá então. São estruturas virtuais onde pessoas, grupos e organizações se conectam para discutir assuntos em comum, de forma online, ou seja, por intermédio da internet. Então, se não tiver internet, não tem como você entrar na rede social, certo? As redes sociais se tornaram muito famosas com o passar dos anos. Elas são inúmeras e direcionadas para os mais diversos tipos de pessoas. Então, as redes sociais servem para a gente se conectar com outras pessoas. Muitas pessoas usam redes sociais para conhecer pessoas, outras para fazer grupos, outras para se relacionar.
Um exemplo mesmo de uma rede social que nós usamos muito hoje, que as pessoas se comunicam bastante, que eu tenho certeza que vocês sabem, é o Facebook, é o Instagram. E tem também uma rede social que ela tem vídeos, músicas, e é por meio dela que nós assistimos os nossos cultos. Quem sabe qual é? O YouTube, né? Você já utilizou uma rede social para conversar com um primo ou um amigo que mora longe? Redes sociais são para menores de idade? Será que menores de idade pode ficar navegando aí nas redes sociais? Quais são os riscos? Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Navegando na rede. Como você pode acessar as coisas boas e evitar as ruins? Então, assim, a rede social, como eu falei aqui, ela serve para a gente se comunicar com outras pessoas, certo? E aí tem pessoas que fazem amizades, né, por meio virtual, por meio das redes sociais. Só que a gente tem que ver se acessar essas redes, a gente está fazendo coisa boa ou uma coisa ruim. Porque ela pode trazer isso pra gente. E como é que a gente sabe? Como é que eu posso evitar isso? Tudo começa com um conceito bem simples: o tempo. Você fica muito tempo online? WhatsApp? Conectada à internet? Então, para pensar aí. Será que eu fico muito tempo nos meus joguinhos eletrônicos, no bate-papo? Então, vamos parar para analisar. Você dedica esse mesmo tempo que você fica na internet à oração, à leitura da palavra de Deus, que é a Bíblia? Então, fica essa perguntinha para você. Se o mesmo tempo que você fica na internet, você se dedica também à leitura da palavra de Deus. Se dedica a falar com Deus. Observe onde você navega. Ou, neste caso, onde você clica o mouse. Então, quem está no notebook, no computador, usa o mouse. Quem está no celular, né, o dedinho mesmo. A web é uma cidade grande, com uma bela parte de cybercircuito e uma parte feia, que não agrada a Deus. Então, vocês que com certeza devem saber até mais que eu, sabem que quando a gente está navegando na internet, o que acontece? A gente abre, por exemplo, uma página e dali você pode ir indo para outras e vai indo para outras e vai indo para outras, como se fosse uma cidade enorme. E aí a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente vai para lugares que não é bom, que leva a gente para um caminho que não vai nos edificar. É esse cuidado que a gente tem que ter. Selecionar o que a gente faz na internet e como utilizar as redes sociais. Os riscos da rede social. Mesmo sendo uma ferramenta muito facilitadora, as redes sociais podem trazer muitos problemas. Vamos conhecê-los? O primeiro entre eles é o tempo gasto enquanto está conectado. Então, eu já falei aqui sobre o tempo, né? Lá em Eclesiastes, vocês estão com a Bíblia aí? Eu vou pegar minha Bíblia aqui e vou abrir em Eclesiastes, que fica depois de Provérbios, capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, tudo tem um tempo. Tem um tempo de estudar, tem um tempo de usar a internet, tem um tempo de orar, tem um tempo de ajudar a fazer as coisas de casa, tem um tempo de se cuidar de si mesmo. Então, assim, tem tempo para tudo. Então, a gente não precisa ficar o dia inteiro na internet, né? Outro perigo são os dados pessoais.
Algumas redes sociais pedem endereço e isso pode ser muito arriscado. Então, assim, tem rede social que pede seu nome, seu endereço, seu telefone, seu e-mail. E aí você vai passando esses dados e você não sabe se essa rede social é segura. E aí a gente sabe que tem pessoas más que pega isso e pode planejar fazer algo de ruim, né? Às vezes fica querendo saber onde você mora. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Os perigos são muitos, sem contar com os crimes da internet. Você sabia que existe crime na internet? Existe. Pedofilia, fraudes, ameaças, senhas roubadas, exploração sexual, etc. Então a gente tem que ter cuidado. As pessoas que praticam todos esses crimes estão na internet e a gente pode ser o alvo delas. Então, evitem fazer algo que você vê que não é bom para você na internet. Não fica passando seus dados pessoais. Não converse com pessoas que você não sabe quem são. Temos que ter muito cuidado. Vamos abrir lá em 1 João e ver o que aqui está escrito? 1 João, que é a primeira carta, né? Fica lá no finalzinho da Bíblia, antes de Judas, antes de 2 João. Nós vamos ler. 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado. A Bíblia já alerta, né? Sobre essas pessoas que falam coisas que não são corretas, que levam a gente para um caminho que não agrada a Deus. Cuidado! Os riscos da rede social. Atenção! Por esta razão, a palavra de Deus exorta a que sejamos atenciosos, não vivendo da mesma maneira que os desentendidos, mas como sábios, no meio de uma geração malvada que precisa de luz. Então a gente já leu lá no início da nossa aula o que diz em Efésios. Então, gente, Deus deseja que a gente seja sábio. O que é sábio? Né? Saber o que é certo, o que é errado. E que a gente não seja aquelas pessoas que vão trazer coisas ruins para as pessoas. Mas sim que a gente possa trazer a luz. O que é a luz? Não é essa luz que a gente liga no interruptor, não, gente. A luz é para dizer assim que a gente trouxe uma nitidez, uma claridade, uma verdade das coisas, certo? Portanto, evite gastar seu tempo com aquilo que não edifica. Não exponha sua vida numa rede social. Invista seu tempo nas coisas que são de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 4:8. Pega a Bíblia de novo. Eita, mas a professora Jacene toda hora pede para a gente pegar a Bíblia. Sim, nós estamos na escola bíblica dominical. E a gente tem que dominar bem essa ferramenta aqui. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz assim: Quanto aos mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então a gente tem que pensar se as coisas são honestas, verdadeiras, puras, amáveis, de boa fama. Então a Bíblia já está nos instruindo sobre o que a gente deve pensar e por onde andar também. Relacionando-se sabiamente com a internet. A internet pode auxiliar a vida das pessoas das mais diversas maneiras. Pode ajudar nos estudos, pode informar através de sites, de notícias
e serve para algo muito mais importante, estudar a palavra de Deus. Então a internet ela serve para muitas coisas boas. Eu sei que vocês estão tendo aula online, não estão na escola? Então isso é um ponto positivo, né? Nós estamos num período onde nós estamos em casa e a internet tem favorecido a gente ampliar os nossos conhecimentos. Então vocês estão estudando, né, as matérias, as disciplinas da sua escola. Vocês podem estudar a palavra de Deus. Vocês podem assistir os cultos. Vocês estão participando da escola bíblica hoje por meio da internet. E vocês podem ouvir músicas, louvores. Vocês podem ler estudos, podem ler livros. Porém, devemos saber quais são, selecionar, ser sábio. Mas para usar a internet é preciso ter responsabilidade. Mantenha seus pais cientes do que você está acessando. Vocês falam para o pai de vocês o que vocês estão acessando? Seus pais podem olhar o que vocês estão acessando? Isso é bom, ter transparência com os nossos pais, porque a gente cria um elo de confiança e também a gente fica respaldado, porque o pai da gente, ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. E ele vai ter aquele cuidado de falar, olha filho, isso daí não é apropriado para você, esse site aí, essa rede social não é apropriada para sua idade, porque a gente sabe que nem todas as idades pode ficar navegando na internet. Tem rede social que não é apropriada para menores de 18 anos e a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? Eu convido a vocês a abrirem a Bíblia de vocês no Evangelho de João, né, que fica lá no início do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos ler no capítulo 3, versículo do 20 ao 21. Deixa eu abrir aqui. Capítulo 3, dos versículos 20 ao 21, que diz assim: Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, vamos aborrecer o mal, vamos andar na luz e que agrade a Deus as nossas atitudes. Depois, vocês vão reler aí na casa de vocês o Efésios, capítulo 5, do versículo 11 ao 17. E entenda que o que você estiver fazendo conectado está sendo visto por Deus, porque dele nada se esconde. Então, às vezes você está fazendo algo ali, ó, só você lá no seu quarto ou em outro lugar e acha que ninguém está vendo. Mas o nosso Pai, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele está nos vendo. Então, gente, eu quero concluir aqui dando uns conselhos para vocês, que são conselhos vindos de Deus. Relacionando-se sabiamente com a internet. Já pensou em estudar a Bíblia na internet? Faça isso. Lá na internet, se você navegar, você vai ver que tem sites apropriados para a sua idade. E você vai entender melhor a Bíblia. Há muitos sites de estudos bíblicos para pré-adolescentes, para crianças, para jovens, para adultos, com assuntos muito interessantes para a sua faixa etária. Una o útil ao agradável e aprenda mais sobre Jesus, para que você cresça na graça e no conhecimento. Compartilhe da palavra de Deus com outras pessoas que precisam tanto conhecê-lo. Converse com seus amigos sobre isso. Então, gente, eu espero que hoje vocês tenham aprendido sobre a internet, que ela é, sim, um mecanismo muito bom, que ela facilita muitas coisas. Por meio delas, a gente, né, estuda,
a gente ouve música, assiste filmes, a gente tem os nossos relacionamentos, as nossas amizades, mas ela também tem um caminho que não é bom, né? Infelizmente, pessoas usam a internet para cometer crimes e nós temos que ter o cuidado para que a gente não possa cair nessa cilada, né? E também fazer com que a gente veja algo que não agrade a Deus, porque Ele está nos vendo o tempo todo. E Ele quer que a gente seja sábio, prudente, que a gente ande no caminho bom. Vocês que ainda são menores de idade, não escondam dos pais de vocês o que vocês estão vendo nas redes sociais. E se você perceber algo estranho, chama seu pai, chama sua mãe, chama um adulto, uma pessoa que você confia e fala: Olha, eu estava navegando e aconteceu isso. Então, gente, é sério, vamos ter cuidado, tá bom? Eu agradeço por essa aula. Queria muito estar com vocês hoje, mas nós estamos aqui conectados por meio da internet. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.